Ontem eu fui atender uma paciente, aconteceu algo bem interessante. E acontece com vários pacientes, mas essa foi bem interessante porque logo no início, assim que ela começou a falar as primeiras palavras ali sobre o que ela queria resolver, depois que eu peguei o nome dela, a idade, assim que ela começou a falar as primeiras palavras, já veio na minha cabeça magia. A palavra muito forte, magia. Eu trabalho com questões, além da intuição ligada à física quântica e tudo, eu também trabalho com a espiritualidade. A gente que trabalha, na verdade, a maioria dos terapeutas que trabalha ajudando as pessoas, curando, então acaba tendo ali uma espiritualidade positiva ajudando ele, e principalmente aqueles que fazem firmezas, agrados ali, para trazer essa energia positiva, para proteger o local, defumar e tudo. Então, logo nas primeiras palavras dela, já veio na minha cabeça magia, que aquilo era magia. E ela estava procurando uma questão, resolver uma questão de relacionamento afetivo, que o cara, o rapaz ali, tinha ido embora, era um relacionamento ótimo aí de mais de 2 anos, que eles estavam felizes, vivendo ali um sonho que ela nem acreditava que poderia existir. E do nada, essa pessoa entrou ali numa depressão muito forte e se afastou dela. E antes dela falar tudo isso, já veio essa palavra assim, magia. Era para trabalhar uma questão de depressão, uma tristeza que ela estava, uma angústia para se livrar daquilo ou desapegar dele também e seguir a vida dela, mas já veio essa palavra. E o porquê então que eu decidi gravar esse vídeo, que na verdade vai ser uma aula. Essa aula ela vai quebrar aí algumas crenças limitantes na sua mente que talvez te atrapalham e vai te ajudar bastante a entender um conhecimento muito poderoso. Por que que as minhas sessões dão tanto resultado? Por que que algumas pessoas que nem conseguem entrar em transe com outros terapeutas, mas entram facilmente? E além da gente trabalhar as questões emocionais, aquelas questões básicas que eu já trabalho, crenças limitantes ligadas a dinheiro, a pessoa passou muito aperto financeiro, passou a ter fome ali na infância, fica gravado ali um sentimento negativo ligado a dinheiro, travando a vida da pessoa. Passou por abusos, passou por falta do pai, falta da amamentação. Então, todo esse sentimento, seja de rejeição, de mágoa, acaba atrapalhando a vida da pessoa lá, na sua vida afetiva. Então, isso já é o que eu atendo todo dia. E sim, de tempos em tempos vem essa questão de que aquela causa daquela tristeza, aquela depressão, ou aquela causa daquela trava financeira, não é só uma questão mental, não é só uma questão comportamental. Envolve também magia, energia. E quando nós falamos de magia, na verdade, não é só aquilo que a gente costuma pensar. Foi num terreiro, fez uma magia negativa para mim. Não é só isso. Por quê? Tudo movimenta a energia, seja um pensamento, uma palavra, um sentimento. E quando aquele pensamento, um sentimento, uma palavra ele é muito profundo e por vários dias, até meses, isso forma uma grande bomba atômica, ou seja, movimenta muita energia, capaz realmente de trazer uma cura quando é positivo, proteger uma oração de uma mãe, consegue ali proteger o filho, livrar ele de várias situações. E quando é negativo, realmente consegue destruir mesmo a vida de uma pessoa, se ela estiver ali com o campo eletromagnético dela aberto. Então, é por isso que eu quero trazer para vocês conhecimento. Eu sou o Jefferson Amorim, sou psicopedagogo, psicanalista clínico, pós-graduado em neurociências e hipnose clínica. E é claro que eu fui fazendo ao longo desses 20 anos aí, que eu já estudo e atendo. Eu atendo tem 12 anos mais ou menos, vai fazer aí 13 anos. Então, é claro que eu fui fazendo vários outros cursos, da física, a física quântica, constelação familiar, o reiki, e por aí vai, para que a gente possa atender de uma forma mais abrangente. Porque se aquele paciente vem com um problema de uma causa lá da infância, se eu não entender de hipnose clínica, não tem como eu ajudá-lo. Se aquele paciente vem com uma causa energética, de magia, se eu não entender de como funciona a energia, eu não consigo ajudá-lo. Então, por isso que quando a gente vai trabalhar com o ser humano, ele vai trazer toda essa bagagem. Então, eu preciso ter não só uma ferramenta, mas uma caixa de ferramentas. E eu decidi trazer essa aula aqui para você completa, porque vai dar uma virada de chave mesmo aí para você, em várias questões importantes, as questões mais importantes da nossa vida. Então, vamos lá. Para começar, eu quero destacar aqui esse conhecimento que nós trazemos sobre energia, da forma que o nosso cérebro, que o cérebro humano interpreta as coisas. A gente comete um erro aí bem perigoso, bem sério, que é o quê? Separar o físico, a matéria, da energia. Então, quando nós pensamos sobre magia, nós pensamos que é algo abstrato que vai vir ali até nós. E quando nós pensamos no físico, nós pensamos de formas separadas. Isso por quê? Porque o cérebro humano, ele tem ali os seus sentidos, nós temos os sentidos para julgar, avaliar as coisas ao nosso redor.
E o principal sentido que nós usamos, o principal fonte de dados para o cérebro, para ele julgar as coisas, entender as coisas da vida, é a visão. E o que acontece? A energia, antes dela se aglomerar e materializar na nossa vida, seja um problema, seja uma cura, seja uma escassez, seja um relacionamento tóxico, aquilo ali, antes de materializar, obrigatoriamente tem que estar no seu campo energético. Por quê? Aquilo ali, aquela pessoa tóxica que está na sua vida, aquele trabalho que você não consegue vender, os clientes que sumiram, tudo aquilo ali é o quê? Energia condensada. Aquela pessoa que está ali, se a gente colocar o microscópio ali no braço dela ou em qualquer lugar do corpo dela, vamos chegar obrigatoriamente nas moléculas, vamos chegar das moléculas no átomo, aprofundando mais um pouquinho, vamos chegar na energia. Então não existe isso que o cérebro entende como matéria e energia. A matéria é energia condensada, ou seja, muita energia quando vai condensando se materializa, seja numa doença, seja numa cura, seja numa prosperidade, seja numa oportunidade. Então, por isso que é tão importante a gente quebrar algumas crenças que limitam mesmo o nosso entendimento da coisa. Por quê? Seria como se você tivesse ali o seu carro e ele apitasse, acendesse aquela luzinha ali de problema do motor, né? Aquela luzinha vermelhinha ali que a gente fica desesperado. E você continuar andando com aquele carro. E quando ele fundir o motor, você esperar aquilo materializar, é que você vai procurar uma solução, é que você vai aí agora gastar vários dias aí para resolver, rios de dinheiro para resolver e você vai ter todo aquele problema. Então, quando a gente não tem esse conhecimento, quando a gente traz só a visão ali limitada que o cérebro nos traz, é uma máquina aí poderosíssima, gigantesca, mas tem suas limitações. E uma delas é essa. A gente só vê, o olho humano só vê, consegue captar e o cérebro processar ali do vermelho ao violeta. Mas o que seria isso, então, essa faixa de onda, né, que nós enxergamos aí de cores, as cores do arco-íris ali principalmente? Seria o quê? O infravermelho, ou seja, as cores abaixo do vermelho, a gente já não vê, mas a gente sabe que existe. Vem aí do raio-x, todos aquela visão telescópica que a gente vê nos filmes ali de infravermelho, que consegue enxergar no escuro. Ou seja, o olho humano já não consegue ver. Quando vai entrando mais energia, começa a movimentar mais. Ou seja, em hertz mesmo, a gente pode medir. Hertz significa, aquela siglazinha ali, Hz, significa ciclos por segundo. Ou seja, quantas vezes o átomo ali, o elétron, ele está movimentando em um segundo. Então, quando chega ali mais ou menos na frequência de 300 Hz por segundo, a gente já consegue ver que é a cor vermelha. E vai entrando mais energia, vai subindo ali as vibrações. Por isso que às vezes você chega no lugar e fala, nossa, esse lugar está pesado. Alguém chega perto de você e você fica pesada. E fala, preciso aumentar a minha energia, preciso aumentar a minha vibração. Daí vem também o conhecimento da lei da atração. Um pouquinho ali romantizada, mas foi feito de propósito para espalhar esse conhecimento mesmo. Porque quem quer vai aprofundar mais um pouquinho. Mas vamos voltar para aqui. Entrou mais energia, a gente já vê como verde, azul, violeta. A partir daqui a gente já não vê mais. São as ondas que nós chamamos de ultravioleta. Essas ondas, raio gama e todas as ondas acima do violeta, a gente já não vê, né? O raio ultravioleta, os raios gama do sol, enfim, a gente não vê. E aí o que acontece? O campo eletromagnético, seja nosso, seja de um pincel, a gente não consegue ver, seja de um lugar, seja de uma pessoa, nós não vemos a olho nu. E aí, por isso que nós colocamos essa separação. Aqui é matéria e aqui é energia. E aí a gente comete vários erros, como, por exemplo, esperar o problema se materializar na nossa vida para que a gente consiga ver e tomar uma atitude. Então vamos lá, vamos trazer aqui um pouquinho dessa parte mais científica. Por quê? O meu propósito é juntar esses dois conhecimentos da ciência e da magia, do movimento de energia. Por quê? Aconteceu ali, é claro, de forma bem de propósito mesmo, resumindo, é para manipular e poder ali explorar a massa. Então isso já vem desde séculos atrás, desde a época do Egito, desde a época dos imperadores e acontece até hoje. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, só para você ter clareza, e entender que tem um embasamento científico naquilo que eu vou te passar aqui. Então, isso é feito exatamente para quê? Dividir para conquistar. Aquela máxima lá do livro Arte da Guerra. E esse livro, é claro, ele vem de um comportamento ali de guerra, de manipulação de massa, de vencer o inimigo. Então, eles aplicavam várias técnicas de manipulação.
E uma dessas técnicas é exatamente essa, que é um clichê hoje, porque já ficou muito espalhado, as pessoas já conhecem sobre isso, que é dividir para conquistar. Por quê? Quando eu divido, eu coloco homem contra mulher, hétero contra homo, pai contra filhos, filhos contra o pai. Eu crio na massa um monte de problemas. E se a massa está com um monte de problema dividida, ela não consegue o quê? Juntar forças, união, para resolver o problema daquele líder que está lá desviando milhões ou bilhões todos os anos, enquanto ele está lá. Então, não importa se é um governador de agora ou se é um imperador, né, lá da época dos romanos, ali de 2000 anos atrás. É esse mesmo esquema que é utilizado, sempre colocando ali muitas distrações e muitos problemas, para que nós aqui que somos os trabalhadores do Brasil, aqui nós fizemos aí um PIB no ano passado, 2024, de 11,7 trilhões de reais. E por isso que é tão fácil se desviar ali 60 milhões e não dar quase nada para eles. 60 milhões não, 60 bilhões e não dá quase nada para eles. Então é por isso que existem esses esquemas de distração e de manipulação de massa. E uma dessas é o quê? Dividir para conquistar. Então eu separo um conhecimento ali da medicina, ele só vai entender sobre as moléculas, o remédio, o corpo humano, né? E só entre aspas, ele vai estudar ali 8, 10 anos para isso. Mas ele não vai entender sobre o emocional. E ali ele realmente ajuda várias pessoas, aquele médico, aquela médica ali dedicada, mas quando vai ver está numa depressão, está no álcool, está nos vícios, o relacionamento afetivo está destruído. Por quê? Ele tem esse conhecimento dessa caixinha. E é isso que acontece. Por quê? Quando nós juntamos um conhecimento mais holístico, né, mais completo, nós temos poder. Nós entendemos como funciona a energia, como funcionam meus hormônios, então eu posso tratar ali um problema psicológico, emocional de maneira mais efetiva, como funciona a energia do sagrado feminino, a energia do sagrado masculino, então eu posso ajudar minha esposa, né, seu marido, e assim vai. Então vamos lá para um embasamento mais científico, mais técnico aqui para a gente. Vamos começar bem do comecinho mesmo, que antes de existir esse universo, o que a ciência nos traz, né? Antes aí, 13,8 bilhões de anos atrás, o que os últimos estudos aí, né, com os telescópios que eles enviam, e tem até uma série na Netflix que mostra ali o último telescópio que olha essa luz de fundo do universo, trouxe esse número aqui pra gente, que antes, aqui, um pouquinho antes aqui de existir esse universo, tinha ali uma ínfima partícula, e nessa partícula tinha todas as possibilidades, ou seja, tudo que existe hoje no universo e vai existir, vem dessa ínfima partícula. E aqui a gente já traz o princípio que é feminino, que tem em si ali, por exemplo, né, a mulher, ela tem em si condições de gerar um filho, criar um outro ser humano e trazer à luz, né, colocar ele aqui no mundo. Todos nós só estamos aqui por causa desse princípio feminino na mulher, de ter nela todas essas propriedades, de quê? Trazer ali hormônios, trazer ali todas as vitaminas, formar mesmo, criar mesmo aquela vida dentro dela. E dali veio o quê? Um princípio de uma energia muito forte, ativa. Essa energia, quando foi injetada nessa ínfima partícula, é que aconteceu o que a gente conhece como Big Bang. A gente estuda na escola, né? A grande explosão, que hoje a gente já sabe que é a grande emanação, a grande expansão, e que está se expandindo até hoje, né? A Terra, ela gira, o Sol, ela gira, tudo por causa dessa expansão, ou mesmo dessa explosão. E daqui, aqui a gente pode realmente trazer que era uma consciência consciente, e que nós podemos sim chamar de Deus, o Criador aqui de tudo. Por quê? Essa partícula, essa energia, quando foi injetada nessa partícula e teve o Big Bang e começou ali a se esfriar, quando toda essa energia descomunal começou a se esfriar, é que começou a juntar ali e se formar os primeiros átomos. Então, dos átomos ali vem as moléculas, das moléculas é tudo que existe hoje, nosso corpo, a Terra, o Sistema Solar, as galáxias e assim vai. Então, entende-se que para que esse universo pudesse existir, essa energia teve que ser injetada de forma consciente. Por quê? E é o que acontece por aí também. Quando é injetada uma energia muito grande, acontece uma explosão, cria-se matéria e antimatéria. E essa matéria e antimatéria, quando ela vai esfriando, ela se colide e simplesmente some, ou seja, se torna só energia novamente. E nesse universo, para que ele pudesse existir, foi colocado um comando, por assim dizer, que ficasse ali em torno de 2 a 1% dessa massa, ela não se dissipasse, ela não se colidisse. E dali é que esfriou e criou todo esse universo de forma bem resumida aí pra gente.
Perfeito. Então nós já chegamos aqui o quê? Nos átomos. Quando essa grande energia, né, ela explodiu para cá e criou todo esse universo, nós já chegamos aqui nos átomos. O que acontece com os átomos? O núcleo dele, os prótons, ele tem carga positiva. Então já vamos chegando aqui para aquilo que a gente quer trazer hoje. Os elétrons que circulam em volta aqui dos átomos, de todo átomo, né, que existe hoje em dia, os elétrons, eles têm carga negativa. Só que o que acontece, que é importante para a gente aqui, para a nossa vida, hoje? Tudo, esse sistema e todo sistema, tudo que tem carga positiva e negativa, cria em volta um campo eletromagnético. Um campo, emana um campo eletromagnético, que é a quarta lei da física, a quarta lei fundamental da física que criou esse universo, eletromagnetismo. É daí que vem a lei da atração, é daí que vem tudo que acontece na sua vida. Obrigatoriamente tem que estar no seu campo eletromagnético, porque senão não tem como juntar a energia, juntar os átomos, moléculas, se é alguém vivo, né, e ter ali aquilo formado. Seja, né, ali seu patrão, seu dinheiro, aquele cônjuge, se é bom, se é ruim, obrigatoriamente tem que estar no seu campo eletromagnético. Segue essa lei principal da física, essa lei que criou tudo. Então, vamos trazer aqui, elucidar um pouquinho sobre essas leis, bem rapidinho. A primeira lei, porque é a que importa para nós, é a quarta lei, que é a lei do eletromagnetismo. Vamos colocar aqui a primeira lei, a força nuclear forte. O que seria essa força, só para resumir aqui para a gente? É a força que tem entre os prótons. Dessa força, quando nós quebramos ali os prótons, é que sai a energia nuclear, que aí pode ser tratada de um lado positivo ali, que vai abastecer, consegue abastecer uma cidade inteira ali com uma energia limpa, né? Ou seja, que não atrapalha o meio ambiente. Só que é uma energia que tem muito poder, então ela é perigosa, tem que saber muito como manipular ela. E no lado negativo, também ela é muito perigosa, porque é daí que vem a bomba atômica. E ela precisa de um trabalho gigantesco, uma engenharia muito grande para conseguir ali, né, enriquecer o urânio, para conseguir extrair essa energia dos prótons. Perfeito. A força nuclear fraca. Por que ela já é fraca? É chamada, né, de força fraca. Nuclear, porque é uma força dos átomos. E fraca, porque nós conseguimos quebrar essa força num laboratório, por exemplo. Os remédios nada mais são do que isso. Pega ali uma partícula, retira ali uma molécula, encaixa outra para formar ali um remédio para tal coisa. A serotonina já vem disso, né? Dopamina, que são os hormônios. Então, nós conseguimos manipular isso no laboratório ou até mesmo na cozinha, quando a gente vai fazer um bolo, vai fazer uma comida ali, a gente coloca energia, calor, e aquilo que a gente mistura ali, por exemplo, aquela massa de bolo ali que tem vários elementos, ela sofre essa reação química, junta, separa a molécula dali, junta outra, e aí forma-se aquele bolo ali com aquele gosto todo misturado ali, e aí vem um bolo de chocolate. Então, por isso que ela chama força nuclear fraca. Agora, vem o quê? A gravidade. A gravidade também, ela é simples da gente entender de forma resumida. O resumo dela é o quê? Quanto mais massa algo tem, mais poder gravitacional, ou seja, mais poder de atração. Por isso que nós estamos aqui, né, colados na Terra, a gente não sai voando por aí. E agora é o que importa mesmo para a gente, que é o eletromagnetismo. Esse sim, ele é tão importante para a nossa vida, e claro, todos os outros são, que é o movimento dos remédios, o movimento da comida, né? Tudo que a gente vive, a gravidade, aí vem a engenharia e tudo mais. Mas aquilo que determina de forma mais profunda, aquilo que realmente vai acontecer na sua vida, é o eletromagnetismo. Por quê? Ele é que vai definir o que vai atrair para a sua vida e o que você está emanando. Então é por isso que, obrigatoriamente, qualquer coisa para acontecer na sua vida, entrar na sua vida ou sair da sua vida, tem que estar no seu campo eletromagnético, porque não tem como nada nesse universo quebrar as leis que criaram esse universo. Tudo que está aqui. Então não importa o que você faça, se é magia, se é oração, se você é uma pessoa boa, ruim, se você pular ali, né, da escada de um prédio, da laje, você vai cair. A gravidade ela vai atrair você para a Terra.
Tanto que, quando nós criamos, né, aí, a humanidade criou os aviões, usa exatamente essas leis da física. Então tem a gravidade que puxa ela, tem ali uma força que empurra para frente e uma geodinâmica ali para poder subir. Então usa até mesmo a lei da gravidade para poder subir e manter-se ali equilibrado. Então, por isso não tem como a gente correr das leis da física. E qualquer ser, que a gente chama, né, de ser iluminado e tudo, quanto mais conhecimento ele tem sobre essas leis, mais poder ele tem para manipular essa energia. E daí que vem, né, os grandes conhecimentos, por assim dizer. Maravilha! Então nós já chegamos aqui no átomo. Dos átomos nós já chegamos também, então, o quê? Nas moléculas. Vamos colocar aqui um exemplo, o H2O. Duas moléculas aí de hidrogênio, uma de 2 átomos de hidrogênio e um de oxigênio. Então ele tem esse poder. O hidrogênio tem, né, um átomo de hidrogênio, ele tem o campo eletromagnético dele, o de oxigênio também, o de ferro, e assim qualquer átomo tem. Então eles vão se juntando, atraindo ali aquele que traz um maior equilíbrio, e daí que formam as moléculas, seja de um gole d'água, né, que a gente bebe ali, seja do nosso corpo, seja qualquer coisa que existe nesse universo. E aqui a gente já chega então de forma mais neurocientífica e profunda, por exemplo, o quê? Na depressão. Então, a depressão, nesse exemplo, né, aqui, já de forma mais profunda, o que ela é? Ela nada mais é do que as moléculas de dopamina, principalmente a serotonina, muito baixa no seu corpo. Ou seja, esse neurotransmissor, esse hormônio, quando ele está muito baixo, é o que a gente chama de tristeza. E quando ele fica por muito tempo e o cérebro coloca aquele padrão, é o que a gente chama de depressão. E a ansiedade, o que ela é? Nada mais é do que a desregulação do hormônio, das moléculas, cortisol, adrenalina e noradrenalina. Esses hormônios, essas moléculas, elas caem no nosso corpo, elas fazem parte do nosso corpo para o sistema de luta ou fuga, é um sistema de autopreservação, um sistema de proteção. Quando o seu cérebro identifica que você está sob ameaça, ele manda ali as glândulas, né, principalmente a hipófise que está aqui no centro do nosso cérebro, que nós conhecemos como terceiro olho, manda ali as glândulas, principalmente suprarrenais, que estão ali em cima, liberarem esses hormônios. E aí, por isso que a gente entra nesse estado de luta ou fuga. Então, vem um cachorro ali, um pitbull gigantesco, correndo na sua direção, você sai correndo ali, no impulso, né? Eu fiz no reflexo. Você sai correndo ali, rala, pula muro, e quando você vai ver, depois que você sente, é o conhecido aí como, eu só senti depois que o sangue esfriou. Exatamente por isso. Tinha muito hormônio, cortisol, muita adrenalina no seu corpo, exatamente para te salvar. Aí depois que você está mais seguro, você realmente olha para trás e vê ali que está seguro, esses hormônios começam a ser dissipados ali, e você respira fundo, seu coração volta a bater ali mais leve, e você salvou a sua vida. Só que a desregulação desse sistema, dessa estrutura de proteção nossa, é o que é conhecido como transtorno da ansiedade. Então, como isso pode acontecer? Quando você passa por vários momentos ali que você se sente ameaçado, ou seja, insegurança, preocupação, um trabalho ali tóxico, um chefe muito agressivo, né, que não só te cobra, mas é agressivo com você, ou situações ali bem severas, bem pontuais, um assalto, uma morte, um acidente, e isso pode desregular esse sistema nosso de autopreservação. E aí ele dispara esses hormônios não só quando você está em perigo, em vários momentos. Por isso que seu cérebro não descansa, você não consegue dormir direito, porque você está acelerado com muitos desses hormônios. Isso que é, de forma neurocientífica, neurológica, a ansiedade. Então, por isso, quando a gente entende, né, de uma forma mais profunda, a gente vai atuar ali na causa emocional daquilo, aquela memória, e conseguimos também atuar na parte energética da coisa. Perfeito. Já chegamos aqui, então, nas moléculas. Vamos chegar aqui agora, então, no nosso corpo, por quê? Ele é um conjunto de bilhões de moléculas. Então, o nosso corpo aqui, se ele é um conjunto de bilhões de moléculas, ele é um conjunto também de bilhões de átomos. Agora você vai começar a sacar o segredinho aí da coisa. Se ele é um conjunto de bilhões de átomos, o que acontece nele? Ele tem também o seu campo eletromagnético. Ele também tem o seu campo eletromagnético aqui em volta.
Ou seja, emana e atrai aquilo que está ali dentro. E qual que é a nossa frequência quando nós queremos, por exemplo, prosperar? Se o seu sentimento ligado a dinheiro ele é negativo, por quê? Porque de uma forma bem direta mesmo, se você passou muitas coisas negativas, tristes ali, ligadas a dinheiro. O pai estava apertado, as brigas ali do seu pai com sua mãe porque não tinha dinheiro. Todas aquelas situações gravaram em você um sentimento negativo ligado a dinheiro. Logo, você emana e atrai situações negativas ligadas a dinheiro. Por isso, quando você vai tentar ali vender algo, vai tentar prosperar, crescer, tudo trava na sua vida. Por quê? Aqueles clientes que vão vir, aquele dinheiro que vai vir, tudo é feito de átomo, tudo é feito de energia. E se está negativo em você, você tem uma emanação, uma frequência negativa ligada a dinheiro, então, naturalmente, a prosperidade não vem. Então, aqui também é a mesma coisa, a depressão. Por que você só atrai relacionamentos tóxicos? Você não entende. Nossa, mas eu sou fiel, eu ajudo o parceiro que está comigo e ele me trai. Aí eu saio daquele relacionamento, depois de sofrer muito, perder ali vários anos da minha vida, e o próximo relacionamento eu atraio, não é possível. E aquela minha vizinha ali, ou aquela minha amiga ali, que nem dá tanta bola pro relacionamento, que às vezes mente, até trai, o marido, o namorado está ali aos pés dela. Então é por causa da lei o quê? Das leis fundamentais que criaram esse universo. Então, por isso que eu decidi trazer essa questão de juntar esses dois conhecimentos, tanto da física, da ciência, um conhecimento acadêmico, com essa questão própria da vida, essa questão de magia, essa questão de energia. Maravilha! Quando você entende isso, então, você já entende também o quê? Que para nós transformarmos aquilo que está mandando em nossa vida, nós precisamos transformar o nosso sistema emocional, pois ele é que define a frequência que eu vibro ligado a cada coisa. Então não adianta, não tem como correr disso. Se foram essas leis que criaram o universo, que criam tudo, quando eu tento ali burlar, por exemplo, eu não vou fazer nenhuma terapia, eu tenho um sentimento aqui, o meu pai traiu minha mãe, eu tenho um sentimento ruim, e eu vou ir tentando. É exatamente aquilo que eu falei. Você vai estar vendo ali a luz vermelha piscando ali do motor, e você vai tentando, vai andando até fundir o motor. E ali, quando entra, nessa analogia, entra aquele relacionamento tóxico, você vai começar ali tudo bem, mas daqui a pouco segue aquele ciclo ali de traição, de tristezas, de abusos. E aí você vai ter que agora arcar com todo aquele prejuízo de vida, de tempo, e que não volta atrás. Então, se você quer mudar algo na sua vida, você está entrando aqui, escassez, obrigatoriamente está o quê? No seu campo eletromagnético. Porque aquilo ali que faz o dinheiro sair, os seus negócios ali não acontecerem, os clientes não acontecerem, a procrastinação, o medo, tudo isso só vai ser atraído se estiver no seu campo eletromagnético. E a mesma coisa, o contrário disso. Você já viu aí pessoas, talvez seu vizinho, já aconteceu isso comigo. De eu abrir um negócio onde a comida era de maior qualidade, a gente fez tudo para que pudesse ter prosperidade. Era um restaurante. A cozinheira ali, ótima, maravilhosa, tinha um dom mesmo, como se diz. A comida melhor do que ali da região, dos concorrentes ali, as pessoas que estão ali trabalhando também. E o preço ainda menor. Quando a gente começou a crescer, a prosperar, começou a entrar um dinheiro além da escassez, ou seja, numa frequência de abundância, a minha frequência era de escassez ainda naquela época. E aí a minha moto fundiu o motor, tinha problemas com sócio, tinha dezenas de problemas até fechar aquele negócio. Por quê? Ele não fazia parte da minha frequência, então tinha que sair, porque ele ia trazer prosperidade. Então, por quê? Segue as leis que criaram esse universo, não tem como fugir delas. Você pode pular do prédio aí 1 milhão de vezes, a lei da gravidade, ela vai trazer você ali para baixo. A mesma coisa, relacionamento afetivo, você vai atrair aquilo que você está vibrando. Quando nós mudamos o seu sentimento ligado àquilo, é aí que entra o quê? As ferramentas de reprogramação mental. Que dessas ferramentas a gente pode colocar, a principal, a mais forte, é realmente a hipnose clínica. Porque a gente consegue, em transe hipnótico, acessar aquela memória que está gravada ali no seu subconsciente, sua memória emocional, que tem um sentimento ali negativo ligado a relacionamento afetivo. Você viu o seu pai brigando, traindo sua mãe traindo ele. Ou tem sentimento de rejeição, de abandono, de não merecimento, de inferioridade, ligado a dinheiro, que o dinheiro é difícil, o dinheiro é sofrido por causa daquelas brigas. Então, aqui a gente já entra na nossa parte aqui. E agora, vamos entrar então nessa questão da magia que eu citei. Por que ela foi colocada como algo ruim, negativo, ou até mesmo daquela figura, o diabo?
É importante a gente trazer, por que eu falei que seria uma aula que vai quebrar realmente aí algumas crenças limitantes que atrapalham você de ter um maior poder. Por quê? Quando nós trazemos ali a raiz dessa figura, vamos voltar exatamente para o momento ali que isso foi criado ou que isso foi trago para a gente. Vamos voltar ali para a época de Jesus Cristo, há 2000 anos atrás, um pouco mais de 2000 anos. Isso já vem desde antes, mas a partir desse momento já teve toda influência aqui no Ocidente e pelo mundo afora. Então já vai dar para a gente entender muito bem essa questão. E isso é em história, né? Tem um embasamento na história. Não estou trazendo aqui algo só de crenças, que também é interessante, né? A religiosidade de cada um. A gente vai trazer aqui fatos históricos. O que acontece? Jesus Cristo, ele era ali um ser que a gente sabe, né, muito iluminado, no mínimo isso, um ser muito iluminado, e ele trouxe ali muito conhecimento. O que acontece? Quando começa a trazer conhecimento, começa a entregar poder para as pessoas. E quando isso espalha para muitas pessoas, elas começam a resolver suas vidas ali, e todos os líderes que estão ali em cima, seja líder religioso, os famosos ali fariseus, que buscaram, né, perseguiram ele tanto, os próprios judeus, né, ali que é uma repartição ainda mais, vamos dizer assim, mais radical de dentro aí do judaísmo, né, começaram a perseguir ele, os líderes, e também, é claro, os governos. Ali o imperador, principalmente, né, Pôncio Pilatos, os imperadores da época, eles ficaram muito preocupados, porque eles já sabem, quando as pessoas começam a resolver seus problemas, entender que elas têm poder, esse empoderamento, conhecimento, luz, rapidamente elas resolvem ali suas vidas, param de brigar entre si, e o que vai acontecer consequentemente, automaticamente? Elas vão olhar para cima e ver que tem alguma coisa errada lá. O que eles estão fazendo, né, com o nosso PIB? O que eles estão fazendo com o nosso dinheiro, com toda essa riqueza que a gente produz? Eles vivem ali, né, no luxo, banhando ali em ouro, e nós aqui passando fome, passando aperto. Então isso é consequência natural de qualquer sociedade. E isso é desde que o mundo é mundo. Então por isso que desde que colocou alguém ali para liderar essa nossa energia, isso é importante ter organizações, só que começaram a criar, quando vem muita energia, muito dinheiro, começaram então a criar artifícios para que aquela população ela pudesse enviar cada vez mais, né, dinheiro, energia, produtos, né, na época então aí dos reis e tudo era enviado ali, era ouro, era minério, era comida, aquilo que eles produziam. Então, quando é muito, então eles querem o quê? Cada vez mais trazer para si, para sua família. Então por isso que daí que já vem as técnicas de manipulação da massa, para distrair a massa. Aí vem o Coliseu, né, ali de Roma, que é um local ali histórico, né, que pode até visitar hoje lá, que era feito festividades. Exatamente o quê? Para distrair a população e também deixar eles ali com os problemas dele, para que não atrapalhasse essa questão aqui, do desvio de verbas, vamos dizer aí. Por isso que hoje, né, é possível ali desviar 60 bilhões e não dá quase nada. Por quê? Nós temos aqui todos os nossos problemas para resolver, não entendemos as coisas, não conseguimos nos unir, então, e ficamos muito distraídos, várias coisas aí para nos distrair. Então são vários sistemas mesmo para que essa manipulação ocorra. Por quê? Por que eles têm tanto trabalho para isso? Porque é muito dinheiro, né? Não é um dinheiro que vai só deixar aquela pessoa ali rica ou milionária. Ela vai ficar ali milionária ou multimilionária por gerações e gerações. Ela muda realmente ali toda a geração dela. Além dela ter ali uma vida totalmente, né, milionária, ela deixa ali todas as gerações. Por quê? Porque é nosso PIB que está indo lá para cima. E se desvia ali 1 bilhão, 5 bilhões, 70 bilhões aí, não dá quase nada. Então, por isso que é empregado, sim, muitas técnicas de manipulações. E por isso que tem tanta briga, né, para chegar ali no governo, porque chega aonde toda a energia, todo o nosso dinheiro está indo. Então, perfeito. O que aconteceu ali naquela época? Foram, então, é claro, perseguir o próprio Jesus Cristo. Perseguiram, conseguiram ali armar, né, mataram ele, e também os apóstolos, e vários centenas, né, milhares ali daqueles cristãos. Só que o que acontece? Passou ali 300 anos. E não tinham conseguido ainda destruir a mensagem que Jesus Cristo tinha deixado. E o que eles falavam? Nessa época, era o imperador Constantino. Esse imperador, ele percebeu que não conseguia destruir aquilo. E aí, o que acontece? Ele, então, convocou e eles fizeram vários concílios
Muito famoso o concílio de Nicéia, muito famoso o concílio de Milão, de Mesopotâmia. Fizeram vários concílios que são o quê? Reuniões com esses líderes, o imperador, o clero ali das religiões, os líderes ali, para decidir o que ia fazer. Nesse concílio de Nicéia, por exemplo, tem registrado até hoje ali, que é ali que eles decidiram se iam colocar Jesus Cristo como um profeta, como um mentiroso, ou como ali um Deus, um divino da Trindade, ali que eles decidiram se ia ser 3, se ia ser 1. Então, eles já trouxeram essa parte. Só que eles manipularam várias e várias coisas ali para que esse Salvador, ele ficasse como um ser fraco. Ou seja, submisso e passivo, para que tirasse ali o poder daquelas pessoas de buscar justiça, de que eu sou empoderado e tudo mais. E ali eles manipularam várias coisas. Vou trazer só alguns pontos aqui, né, para esse vídeo não ficar longo. São vários pontos que nós estamos chegando aqui até agora, que se eu fosse, né, destrinchar todos, seria aí um curso. Né, mas eu quero que nessa aula você já tenha ali um começo, meio, né, muito bem estruturado e um fim, para você já ter um entendimento de técnicas e conhecimento, um nível de consciência para vencer várias travas na sua vida. Perfeito, continuando, maravilha, quais desses pontos principais que eu quero trazer? Eles colocaram, por exemplo, Jesus Cristo como alguém pobre e juntaram ali humildade com pobreza, ligado espiritualidade então com pobreza, para quê? Já para que fizesse toda a população não buscar riqueza, porque aí eu não ligo para o meu dinheiro, eu sou pobre mesmo, é assim que tem que ser, eu trabalho, eu levanto, só que eu não entendo que somos nós que estamos enviando esse PIB. Então, o que eles colocaram ali? Jesus Cristo, ele, para começar, ele era o quê? Filho de um carpinteiro. O que acontece? Principalmente naquela época, carpinteiro, pedreiro, mestre de obras, pedreiro, a própria tradução da palavra pedreiro é a palavra o quê? Maçom. Os maçons, até hoje, a gente sabe o poder que eles têm, o conhecimento que eles têm na sociedade, devido a eles entender várias coisas dessas que eu estou trazendo aqui, várias leis do universo, e eles aplicarem isso. Principalmente uma delas que é a lei da união. Quando se une ali várias pessoas, manifesta um poder muito grande para conseguir aquele propósito. Perfeito, porque junta muita energia. Perfeito. Então, o que acontece naquela época? Os reis, para entrar, ou os imperadores, para entrar no reino do outro, ele tinha que pedir permissão. E aí, se fosse permitido, enviava um centurião, se fosse permitido, para tratar ali de algum negócio, fazia aquela recepção e tudo mais. Porém, os pedreiros, os maçons, vamos dizer assim, os pedreiros, mestres de obras, detentiam a geometria sagrada, esse conhecimento de criações realmente, ou seja, seria ali os engenheiros daquela época, só que tem engenheiro hoje que quando vê uma obra, você pode pesquisar aí, várias capelas, várias construções ali, não consegue nem entender como que eles conseguiram fazer aquilo sem a tecnologia que tem hoje, que com a tecnologia de hoje é difícil ou muitas coisas nem conseguem ser feitas com tanta habilidade daquela forma. Então eles tinham um conhecimento muito grande. E as cidades, os impérios, né, que tinham mais mestres de obras, mais pedreiros, mais carpinteiro, que tinha mais conhecimento, que tinha mais poder, mais beleza. Tanto que todos que trabalhavam e obtinham e tinham esse conhecimento, esse segredo, a geometria sagrada, eles não precisavam de nenhuma permissão para passar por nenhum lugar. Ele só apertava a mão ali do guarda que estava no portão ali, todas as cidades, né, tinham ali seus muros e seu portão. Ele apertava a mão, passava ali um sinal e uma palavra-chave. Isso já identificava se ele era pedreiro, carpinteiro e qual nível, qual grau que ele estava ali de conhecimento. E ali ele já entrava para aquela cidade como quase que uma figura ali ilustre. Na verdade, não ia faltar prosperidade para ele. Isso foi um dos motivos. E é claro, a espiritualidade ali protegendo, mas um dos motivos que ele conseguiu, Jesus Cristo, né, o José ali, ele conseguiu viajar ali com a mãe de Jesus Cristo, né, Maria e o filho dele ali, protegendo ele por todos os lugares, não conseguia pegar, porque ele tinha acesso livre a todos os lugares, é só chegar e mostrar, sem identificar. Então, ou seja, não tinha nada de pobre ali em Jesus Cristo. Quando ele nasceu, ele recebeu o presente de 3 reis. E os presentes, o mais barato ali era ouro. Ele recebeu ouro, incenso e mirra. Naquela época, o mais barato ali era o ouro. Então, imagina. E foram presentes de reis. Então, não foi 100 gramas ali de ouro. Foi, provavelmente, ali um barril de ouro. Então, Jesus Cristo não tinha nada de pobre. Mas eles colocaram tudo isso para que já trouxesse essa manipulação de que a pobreza significa humildade, que a pobreza é algo divino e que vai para o céu.
exatamente para manipular a massa ali. E por assim vai. Existem vários pontos que a gente poderia trazer aqui. E aí agora, o que eu preciso então? Já que eu trouxe um salvador, um líder passivo, que você vai precisar se espelhar nele, ou seja, isso vai ficar de forma muito profunda na sua mente emocional, no seu subconsciente, controla muito as suas atitudes, muitas vezes até sem você perceber, porque o subconsciente ele trabalha dessa forma, você nem sabe o porquê. Por exemplo, vou trazer um exemplo agora, né, do nosso dia a dia. Você está ali numa fila e está ali sendo quebrado o seu direito, por exemplo, no banco ali, que você tem o direito de ser atendido ali em 20 minutos, em meia hora, você que está pagando aquele trabalho ali. Você chega ali, se alguém faz um barraco ou xinga, você fica com vergonha por aquela pessoa, você até afasta os olhos, você sabe que aquilo está certo, que eles estão abusando, mas você se sente mal, constrangido se alguém conseguir reclamar. A maioria das pessoas vão ficar ali por causa dessa energia que tem dentro de si. Se eu for passivo, se eu for humilde, eu vou ir para o céu. E isso está de uma forma bem profunda, desde essa época de 2000 anos atrás até hoje. Então vem de gerações e gerações isso sendo gravado em nós. Não lutar pelos nossos direitos, não querer resolver ali um problema na hora, não fazer barraco, né? Deixar ali as coisas acontecerem. Ser realmente de forma que não pacífica, mas passiva, baixar a cabeça, dar o outro lado da face e por aí vai. E agora, então, já que eu trouxe uma visão, não daquele Jesus Cristo ali que era empoderado, poderoso, que falava que vós sois deuses, que eu falava raça de víboras, né, que bateu ali, quebrou o comércio ali do templo, não esse Jesus Cristo que era cheio de conhecimento, de poder, de amor. Já trouxe essa figura agora desse Jesus Cristo passivo. Agora, o que eu preciso? Do outro elemento ainda mais forte, que controla ainda mais fácil a massa, que controla ainda mais fácil o ser humano. Lembra do sistema de luta ou fuga? Ou seja, eu vou utilizar o quê? Um medo. Então agora eu preciso de quê? De um antagonista, eu preciso de um vilão, que ainda, além de você ter no seu subconsciente, você deve ser passivo, não pacífico, passivo, não bom, mas bobo. Além de eu encaixar isso no seu subconsciente, se você não ser assim, eu ainda tenho aqui um vilão, eu tenho aqui um monstro que vai te enfiar garfo e vai ainda queimar você eternamente, sua alma vai ficar queimando ali eternamente. Então, de onde veio essa questão aí, então, do temido aí demônio, temido aí diabo? Muito antes disso, muito antes aí de Jesus Cristo, todo império que conquistava ali um território, o que eles faziam? Tiravam o poder das pessoas, porque senão eles juntavam um exército e reconquistavam ali, tanto que isso acontecia várias vezes, né? E lá dominaram, por exemplo, ali Jerusalém, né? E ela é dominada e redominada em vários momentos. Até hoje existe essa guerra. Por quê? Porque tem ali uma filosofia muito forte. E aí, por isso que quando eles dominavam, a primeira coisa que ele fazia, que os líderes ali faziam, era quebrar aquilo que tinha força daquelas pessoas. Principalmente o quê? A força da energia, que se conecta com algo maior. Ou seja, as religiões. Então, por isso que pegavam ali aquilo que eles cultuavam, aquilo que dava força, que dava união, o Deus ali que dava prosperidade, né? Protegia a gravidez, que protegia ali a agricultura, que trazia abundância, que trazia ali o sol. Pegavam tudo isso e colocavam o quê? Como uma figura demoníaca. Já na época ali de Jesus Cristo, desses concílios que vieram depois, o que eles fizeram? Eles pegaram, então, nós precisamos ter um vilão para ativar o sistema de luta ou fuga daquela pessoa. Se ela não for boba, se ela não for passiva, ela vai sofrer consequências. O que eles pegaram? A escritura de Isaías, o profeta Isaías. Na época ali, Isaías estava falando, daí que vem a palavra o quê? Lúcifer. Ele estava falando, a primeira vez que aparece ali na Bíblia, ele estava falando sobre o rei Nabucodonosor. Esse rei começou a fazer um monte de coisa errada, ficar iníquo, e era muito forte essa questão ali do profeta, talvez até ter mais poder do que um rei. Ou ele era lado a lado ali com o rei, porque eles entendiam dessa questão de energia. Então eles consultavam qual dia que era bom para ir numa guerra, se aquele negócio, se aquela união de reinos ali ia ser bom, qual lua estava, porque eles tinham esse conhecimento da energia, que tudo é feito de energia. Então eles tinham isso, por isso que eles estavam ali lado a lado com aqueles que dominavam a energia. Perfeito, entendimento, né, de energia, vamos dizer assim. Então o que acontece? Esse profeta Isaías, começou a orientar o rei Nabucodonosor, que ele estava ficando iníquo, né? Essa palavra muito usada ali na Bíblia, mas que ele estava cometendo várias coisas ali corruptas. E o que acontece? Ele não ouvia. Então
o profeta Isaías escreveu aí essa carta. Ele fala o quê? Compara o rei Nabucodonosor com a estrela da manhã, com o portador da luz, que é exatamente o sinônimo de Lúcifer. Lúcifer significa portador da luz. Então, eles pegam o quê? A figura daquela estrela no céu mesmo. E não era uma figura de um homem ou um monstro aí com um garfo na mão. Ele pega essa figura do céu, você pode conhecer aí o portador da luz aí, que Isaías estava se referindo, você pode conhecer aí nessa madrugada mesmo, você acordar ali para as 4, 5 horas da manhã, antes do sol vir, já vai começar a ficar claro ali, você vai ver uma estrela lá na frente, lá no leste mesmo, que hoje nós sabemos que é um planeta, o planeta Vênus. Ele vem iluminado ali pela luz do sol, por isso que ele brilha tanto, e ele também, é claro, já tem a luz dele. Mas ele começa a vir, naturalmente, o que acontece? O sol vai passando ali os minutos, as horas, o sol vem. Então, ele era conhecida, essa estrela, como a estrela da manhã, a estrela que traz o sol, o portador da luz. E, naturalmente, o que acontece com essa estrela? Ela sobe, a nossa Terra, né, ela vai tendo movimento de translação dela ali, de rotação, vai passando, passa ali, quando o sol se põe, naturalmente, a gente já não vê mais aquela estrela, a gente já não vê mais Vênus ali no céu. Então, ele faz essa analogia, porque os profetas tinham esse dom de ensinar por analogias, por parábolas, porque chega a ter mais pessoas. Eles não tinham a tecnologia que a gente tem hoje para poder dar um experimento científico e mostrar. Então, por isso que eles usavam muitas coisas do dia a dia mesmo para fazer parábolas ali, né, e analogias e ensinar. Tanto que tem essas parábolas que a gente ensina até hoje, que a gente aprende até hoje. Jesus Cristo usou várias ali, né, com a sabedoria dele. Então, o que acontece? E aí, o que coloca? Olha, vós, estrela da manhã, que queria brilhar mais do que o próprio Deus, mais do que o sol, vós caíste ali, né, esse encobrir dessa estrela, da rotação da Terra, e, é claro, encobrir ali várias outras estrelas também. Uma terça parte do céu veio com vós, caiu ali com vós. Então, ele está fazendo o quê? Simplesmente uma analogia, explicando e corrigindo e atacando aí de forma mais forte esse rei que estava ficando iníquo. Então, eles pegaram lá aquela palavra, portador da luz, Lúcifer, e eles que colocaram um L maiúsculo. Então, eles trouxeram agora como uma figura humanizada, como uma figura de um vilão. Ou seja, se você não faz aquilo aqui que agora nós colocamos como cristianismo, que é ser passivo, ser bobo, você vai para o inferno. Essa palavra inferno também tem uma conotação histórica bem interessante. Vou trazer só esses dois exemplos para a gente, para não ficar tão longa essa aula, que, como eu falei, isso daria um curso completo. A palavra inferno vem o quê? De um lixão na Mesopotâmia, Hel. Ali era um lixão que eles jogavam todos os lixos, colocavam fogo, mas ali também jogavam o quê? Os corpos, seja de animais e das pessoas também. Porque não tinha essa questão de que existe hoje, né, de fazer o velório, enterrar certinho no local. Isso foi há poucos séculos atrás, poucos mesmo. Principalmente ficou mais forte a questão do velório depois da Segunda Guerra Mundial, por causa de algumas questões ali de saúde. Mas antes jogava ali no lixão e colocava fogo. Então ali ficava assim com aquele cheiro dos gases, de enxofre e tudo mais. Então, por isso que era sempre falado, ó, se você não for uma pessoa boa, isso, você vai ir para Hel, você vai ir para o inferno. Então não é um lugar, né, uma dimensão onde as pessoas ficariam ali queimando as suas almas, sendo fincadas por um personagem, por uma pessoa, né, ou por um monstro ali que eles criaram, né, como Lúcifer. Então, é daí que vem essa história de colocar ali, né, um Salvador, mas não um Salvador como Jesus Cristo veio, como um ser iluminado, mas sim como um ser não pacífico, mas passivo. Não um ser bondoso, mas um ser bobo, que você precisa da segunda face, que você precisa abaixar a cabeça. Não traz esse equilíbrio, né, de misericórdia e de justiça. Não traz aquele equilíbrio que, ora, ele era bondoso, ora, ele realmente era justo, ele cortava ali, né, no meio aquela pessoa, né, até o próprio Pedro ali, né, de vários registros que foram retirados, mas ainda tem ali, até o próprio Pedro ali, ele tomou uma muito forte na cara, né, ali chamou ele, ó, vós aí é raça de víbora, sai de reto, né, de mim, diabo, Satanás, xinga ele
dessa forma, né? Por quê? Porque ele estava ali com um sentimento de medo e, naturalmente, a baixa frequência, com certeza, seres negativos conseguiram trabalhar nele em algum outro momento que a gente tenha ter registrado ali, quando nega ele e tudo, e quando ele vence isso, né? Ele se torna ali um dos maiores poderosos ali de grandes milagres, de grandes curas e tudo mais. Só a sombra, né? É dito ali que só a sombra dele conseguia curar quando ele teve essa verdadeira conversão, quando ele teve toda essa mudança, essa transformação interna dele. Maravilha! Mas voltando para aqui, o que é importante da gente? Depois aí então, desses concílios, depois ali de 300 anos que começou esses concílios, é que colocou Jesus Cristo como essa figura. Para quê? Que se você, inconscientemente, se você não sentir que está abaixando a cabeça, que você é pobre, que você é passivo, você inconscientemente tem medo de ir para o inferno, que é aquele lugar onde vai ter ali um diabo cavando em você. E aí o que eu faço depois disso? Depois disso, que eu já implantei isso na mente da população, já tem agora uma religião de autocontrole, de alto poder de manipulação e de controle. Tanto que, né, não falando mal ali de uma religião ou outra, mas isso é em história, a gente sabe o que a Igreja Católica ali foi fazendo, o que eles foram dominando. Porque agora não era mais a Igreja de Jesus Cristo, era a Igreja Católica Apostólica, o quê? Romana. Ou seja, de um imperador, de imperadores. Então, por isso que ela tinha esse cunho de império, de dominação. Por isso que ela chegava ali, devastava tudo, quem se convertesse, batizava e vinha. O resto, eles matavam tudo, crianças, né, e mulheres, homens ali, e dominava tudo. Então ficou assim por muitos séculos. Por quê? Já não era mais a Igreja de Jesus Cristo, já não era mais o cristianismo de Jesus Cristo, já era agora um cristianismo manipulado de imperadores, de dominadores. Então é claro que teria esse cunho mesmo de dominação, de doutrinação, de assassinatos. Perfeito. Só que isso veio, né, até hoje para nós. E qualquer coisa que eu quero ali tirar da população, qualquer coisa que eu preciso tirar dela, que vai trazer poder para a pessoa, que vai trazer ali conhecimento para ela, é só eu colocar como sendo, então, que já tem uma figura dentro do seu subconsciente que tem um grande poder sobre você, sobre o seu sistema de luta ou fuga, que é o sistema aí mais poderoso, que é o de autopreservação. Já tenho isso já implantado ali de você de gerações e gerações de séculos. Então eu só coloco que, isso daqui é do diabo. Se você fizer isso, é do diabo. Então, se você acender uma vela ali, se você fazer uma magia, se você fazer uma simpatia, isso é do diabo. Tarô, cartas ali, que simplesmente a gente pode consultar a energia ali da pessoa. Não, isso é do diabo. Então eu coloco totalmente que é aquilo que pode dar poder para as pessoas, eu coloco como sendo daquela figura que você já teme ela desde ali do útero da sua mãe. E por séculos ali, todo o nosso sistema familiar, né, já vem da constelação familiar sistêmica, todo o nosso sistema familiar de 2000 anos, né, ou seja, de mais aí de 30 gerações, já vem com esse medo embutido. Então, quando eu coloco como algo sendo do diabo, eu já ativo o seu sistema de luta ou fuga, você nem para ouvir, para buscar, para estudar, e você segue. E aí, naturalmente, agora eu tenho uma massa totalmente fácil de manipular, né? Vira realmente uma massa de manobra ali que eu consigo manipular de forma muito fácil. Então, essas coisas foram introduzidas exatamente por quê? Porque o nosso PIB é aí de 11,7 trilhões por ano. E todos os governos aí atrás, por causa disso também. Perfeito. Já entendido isso, vamos trazer aqui agora, então, para a gente algumas coisas. Eu estou aqui gravando essa aula no quadro menor aqui, porque a sala grande lá faz mais barulho, aqui é mais silencioso. Então, eu estou aqui no meu consultório. Deixa eu até te mostrar aqui para você um pouquinho do consultório. Eu estou aqui no consultório que eu atendo presencial e atendo online, né, para o Brasil inteiro. Provavelmente você já sabe aí. Maravilha. Então, eu estou aqui gravando aqui nesse consultório. E o que acontece? Qual o poder que isso já começa, então, trazer para você? Como eu falei, que ia realmente ser quebrado ali várias crenças limitantes. Talvez você achou que era um exagero, né? Então, deixa eu acertar a câmera aqui para nós. Então, realmente, né, a gente consegue quebrar várias crenças aí que limitam a gente, que nos limitam. E aí a gente, às vezes,
não entende o porquê que a nossa vida financeira está travada, né? Porque é importante trazer esse conhecimento, esse embasamento para a nossa vida prática, do dia a dia. Então, não adianta eu só buscar, né, ali, por exemplo, um conhecimento de história para eu ficar filosofando, né, ou me achar intelectual. Não, eu preciso trazer para o meu dia a dia. Tá aí o Kiko. Ou seja, o que eu tenho a ver com isso? O que meu dinheiro tem a ver com isso? O que minha saúde tem a ver com isso? O que meu relacionamento afetivo tem a ver com isso? Estou preocupado com isso, estou preocupado com minha família, estou preocupado com as contas no final do mês, estou preocupado que os clientes sumiram, estou preocupado que eu só atraio relacionamento afetivo, estou preocupado com meus filhos. Então, isso que importa. Então, por isso que eu fiz um apanhado para te dar um poder e um conhecimento gigantesco ligado a isso. Que seja, ou seja, que sim, naturalmente pode ter ali magia forte atrapalhando sua vida. E agora você já entendeu, não tem nada disso do diabo, né? Ou simplesmente ali. Por quê? A magia, você já movimenta essa magia. Quando você está vivo, você é um campo um conjunto de um monte de energia condensada. Todos os átomos são. Então, só de você estar vivo, você já está fazendo magia. Agora, quando você faz uma oração, você está fazendo magia. Quando você tem um pensamento positivo sobre alguém, você está enviando essa energia para ele. É quando você tem um pensamento negativo, uma inveja que uma pessoa tem de você, muito forte, é uma magia, uma das magias negras aí, que a gente poderia falar, uma das magias negativas mais pesadas que existe, que tem o poder de destruir realmente a vida de uma pessoa. Por quê? Eu não entendo sobre energia, eu não entendo que eu sou feito de energia, eu acho que eu sou feito de físico e energia é outra coisa para gente religiosa, qualquer coisa assim, ou médium e tudo mais, ou seja, meu campo eletromagnético está totalmente aberto. Então, se vem ali uma energia profunda, ali, de uma fofoca, uma maldade, uma raiva que uma pessoa tem de você, consegue às vezes ali te colocar de cama ou consegue destruir o seu relacionamento. Por quê? Porque segue as leis da física, porque tudo é feito de energia. Então, às vezes, você tem ali a sua casa, você trabalhou, conquistou, está pagando ela ou conquistou ela ali. A primeira coisa que você faz é o quê? Ali dentro tem suas coisas de valor. Você trabalhou aí para comprar sua televisão, seu sofá. O que você faz quando você sai? A primeira coisa, tem o muro ali, você fecha o portão. E uma televisão você compra de novo, se você estiver com saúde, estiver feliz, trabalhando. Agora, você deixa seu campo eletromagnético totalmente aberto. E pode acontecer coisas que você não consiga nem recuperar, dependendo da energia negativa que materializa na sua vida. Então, é importante a gente entender esse princípio do universo, a essência de tudo, de nós e de tudo, para a gente simplesmente ter o quê? Algumas técnicas práticas de proteção e de queimar energia negativa. E algumas técnicas práticas para a gente transformar também em nós aquilo que está fazendo a gente vibrar algo negativo, seja sobre dinheiro, seja sobre nós mesmos, sobre relacionamento afetivo. Então, todo esse embasamento que eu trouxe para você, científico, técnico, histórico, é para você chegar nesse momento com um nível de consciência alta, para você não ser mais tão facilmente enganado, para você não achar que você ir num terreiro ali, por exemplo, tomar um passe é uma coisa do diabo. Você pode estar na igreja e lá ser realmente um local do diabo. E você pode estar no terreiro e realmente lá ser um local do diabo, ou seja, que tem frequência negativa, por assim dizer. Por quê? Depende do coração, do sentimento, do que é feito naquele local. Né? Se é um pastor, né? Aconteceu aí agora, hoje é o quê? Hoje é dia 21 de agosto de 2025, né? Há 15 dias atrás aí, encontraram aí, filmaram, né, um pastor ali, que era aqueles pastores ali, né, mais ferrenhos, vamos dizer assim, mais rígidos, né, mas ele à noite vestido ali de praticamente calcinha e peruca loira. Ou seja, imagina a energia que tem nesse local, no local que esse pastor lidera. Porque se ele é o cabeça ali do local, ele que organiza, ele que prega, a energia que predomina ali é a dele. Agora, se você às vezes vai ali numa igrejinha ali da esquina ali, mas que tem ali um senhor, uma senhora ali, que não é perfeito, tem seus defeitos, mas que tem um coração ali cheio de bondade, de alegria, imagina a frequência que está aquele lugar. Então, não tem como a gente, né, se manipular mais facilmente, se deixar ser manipulado mais. Por quê? Hoje a gente já sabe cientificamente que tudo é feito de energia. Hoje a nossa tecnologia já conseguiu aprofundar. Então, já passou muito da hora de alguém do meio acadêmico, por assim dizer, né, trazer esse conhecimento científico da magia, da energia, para que a gente não fique aí mais o quê? Mais um século, mais 2000 anos, sendo manipulados por aquela história que foi manipulada e criada, por aquele Jesus Cristo, né, que os imperadores ali, que Constantino trouxe há 2000 anos, um ser passivo, um ser fraco e um ser pobre.
E um diabo, a gente ter medo é um ser que está ali, né, querendo fincar o garfo em você. Não, tem seres, consciências, espíritos em todas as frequências, todas as dimensões, sejam para cima ou para baixo. Vai estar perto de você a frequência que você vibra. Qual frequência você está vibrando? O medo são as frequências mais baixas que existem. Talvez você viu aqui na mesa, né, um dos gráficos aqui da radiestesia. Ou seja, se um átomo ele já tem o campo eletromagnético dele, você é um conjunto de bilhões de átomos, né, e esse pincel também é um conjunto de bilhões de átomos, a gente consegue medir, quem domina, né, alguma técnica, consegue medir, naturalmente medir ali a frequência, a energia que está vibrando daquele local, daquela pessoa, né, do seu relacionamento, né? Então a gente consegue medir essa frequência. Então quando você está no local, você está numa frequência baixa, adivinha o que vai acontecer? É você que está convidando seres, consciências, pessoas negativas para entrar na sua vida, para entrar na sua casa. Sua casa não tem ali nenhuma técnica de proteção, você não faz uma oração, você não acende um incenso, você não vai na igreja, você não faz nada de positivo. E tem dentro de você ainda um sentimento de medo. São as frequências mais baixas que tem aqui, que são as emoções aqui de medo, de vergonha, de culpa. Então, se você está numa frequência muito baixa, não é Lúcifer, não é um ser negativo que está ali procurando pegar as pessoas. São qualquer ser que tem frequência negativa, ele vai se aproximar de você se você chegar perto dele. E você está ali toda hora, né? Seja numa encruzilhada, seja num restaurante, seja num barzinho, seja pessoas depressivas vindo até você. Uma pessoa depressiva, frequência de tristeza, uma das frequências mais baixas também que tem. Então tem vários seres ali, né, ao redor dela que vibram essa frequência baixa e simplesmente estão ali porque está na casa deles. Eu vivo numa frequência baixa, então eu estou perto dessa pessoa, essa aqui vibra numa frequência mais baixa ainda, ele sai dela e caminha ali com você. E chega na sua casa, não tem nenhuma proteção, então é muito fácil de acontecer. Então, por que aquilo que eu falei lá no início desse vídeo, né, que se tornou aí uma grande aula, né, uma aula aí completa? Por que eu falei daquela questão que me fez, né, impulsionou a gravar esse vídeo? Que assim que a pessoa sentou aqui, a minha paciente sentou, as primeiras palavras dela já veio, né, na minha mente magia. E aí sim, exatamente, assim que ela relatou ali o acontecido, eu perguntei para ela, exatamente para quê? Para não sugestionar. Aí eu já perguntei para ela, como foi seu relacionamento anterior, como era o relacionamento ali do seu pai com sua mãe, é importante a gente trabalhar isso, tem alguns sentimentos ali de rejeição e tudo mais. Aí ela já me falou, já me relatou, faço a anamnese, pego o nome ali certinho, as datas mais importantes ali para a gente trabalhar. E ela me falou, olha, e também tem uma coisa que eu não te falei, tem também uma coisa que eu sinto que é muito estranha. Eu tive um sonho muito pesado com uma das parentes lá desse meu namorado. E nesse sonho aconteceu isso. Aí eu falei com ela, não, pode ficar tranquila, né? Exatamente, eu faço o contrário ali para não sugestionar mesmo. E aí eu falei, não, pode ficar tranquilo, porque em transe hipnótico a gente tem acesso às memórias que estão gravadas na nossa mente emocional, mas temos também acesso àquilo que está no campo energético da pessoa. Então eu falei, pode ficar tranquila que se tiver, vai vir para você. E aí expliquei, ela entrou em transe ali tranquilamente, expliquei o que é o transe, né? Que é uma coisa que a gente já acessa todos os dias normalmente. Ela entendeu, entrou em transe. A primeira coisa que veio, dei o comando para trazer a causa do problema, que poderia ser, né, uma briga com o meu pai, né, o meu namorado aqui me traiu, então isso que está atrapalhando, né, eu estou vibrando essa frequência negativa ligada a relacionamento, isso que aconteceu. Mas não, já veio ali, nossa, eu estou vendo aqui uma situação aqui de magia, que eu nem vou destacar, mas vem os detalhes ali para ela. Eu vi ainda quem é, né, nós conseguimos ver quem é, porque está no campo energético dela, ela tem direito disso, você tem o direito de ver, e ainda a entidade que pegou aquele trabalho para fazer, né? E que foi muito bom, porque no final ela viu que era um trabalho de ódio, de raiva, que não era justo. Essa mesma entidade já fez todo o trabalho ali de limpar ela e devolver para o dono daquela energia. Aquela energia ela precisou ser produzida, seja utilizando ali os átomos, as moléculas dos elementos, colocando ali o endereço para onde vai essa energia, o nome completo da pessoa, uma foto. Ou seja, essa energia tem o endereço de quem construiu ela, de quem manipulou ela, aquela alquimia ali que foi feita, seja pimenta, seja pólvora, seja muito ódio que a pessoa colocou, muitas palavras, aonde ela colocou. Então tudo isso é átomo, tudo isso é energia. E vai ali para você, chega realmente em você, porque o seu endereço eletrônico, é seu endereço energético, é seu nome, é sua foto, vai para você. Agora vai depender em qual frequência você está vibrando.
E como nós, seres humanos, vibramos, né, um pouco alto e rapidamente caímos, vivemos assim, por isso que nós precisamos ter uma proteção externa mesmo, criar uma proteção. Nossa, então eu preciso entrar na magia. Não, nada disso, você é evangélico, né? Você já quebrou aí várias barreiras, vai te deixar ainda mais forte a sua fé ligada a Jesus Cristo. Por quê? Você conecta com o verdadeiro Jesus Cristo, com a essência de Jesus Cristo que foi ali assassinado. Não com o Jesus Cristo que foi assassinado, né, e vive hoje, mas não com o Jesus Cristo passivo e bobo que foi trago ali pelas reuniões, ali pelos concílios. Então você já fortalece a sua fé. Então você é evangélico, você procura uma casa, uma igreja, né, ali, é claro, que tem uma frequência alta. Não precisa ser perfeito ali, o pastor, a pastora vai ter os problemas dele, mas ele é fiel com a esposa, ele é correto com os princípios dele, ele emana uma energia boa, você sente isso, você sabe disso, você sente isso, principalmente se você estiver consciente. Deixa eu ver a energia desse pastor. Ô pastor, você está precisando de uma ajuda lá na sua casa, você está precisando de alguma coisa, passa ali um tempinho com ele. Como que ele trata os filhos, como que ele trata as pessoas, não quando ele está de terno e gravata ali, com aquele arquétipo, né, com aquele personagem ali do religioso. Você vai sentir, nossa, esse cara é bacana, esse cara é bom, esse cara é humilde, não, ele xinga aqui do nada, aqui, depois ele já está abraçando, você vai ver, esse cara é bom. Ou seja, então você pode ir ali, para aquele culto ali, né, você vai ali uma vez na semana, 2 vezes na semana, você já tem ali, já começou a formar alguns pilares ali do seu muro. Na sua casa, todos os dias você precisa movimentar uma energia, tudo bem, vai ser o quê? 2, 5 minutos, pega ali sua família ali, é o Evangelho, pega ali o Novo Testamento, lê ali um versículo, abraça todos eles ali, vão fazer uma oração de agradecimento, não é uma oração que eu sou pecador, que eu não mereço nada, ou seja, né, desse Jesus Cristo aqui para me colocar em frequência baixa. Não, é agradecendo pelo sol, pela chuva, pela nossa vida, pelos nossos problemas que a gente vai vencer. 5 minutos, pronto, você já está aí blindando o seu campo eletromagnético, o campo eletromagnético da sua casa. Pode fazer algo mais pesado, percebeu que a sua casa está ali sendo atacada, tem muita energia negativa, muitos seres negativos, já pode utilizar ali um incenso, já pega ali a Bíblia ali, né, com esse embasamento que nós já trouxemos aqui, pega ali uma oração forte dela, expulsa ali da sua casa. Tudo é frequência, cada palavra que você falar de forma natural mesmo, quando você tem esse embasamento de que tudo é energia, sua palavra está vibrando. Não, eu não quero aqui nenhum ser negativo. Eu amo minha esposa, amo meu marido, não quero essas brigas aqui, amo meus filhos com todos os problemas deles aqui. Pode sair da minha casa. Então, são coisas simples, mas totalmente poderosas que você faz quando você tem esse conhecimento. E isso começa a te dar poder. É por isso que os líderes abominam isso, porque isso começa a te dar poder, e se ele for os líderes, vamos dizer assim, não negativos, líderes corruptos, seja religiosos, sejam de governo, seja qualquer tipo de liderança corrupta, vai abominar quando você busca conhecimento, quando você busca poder. Por quê? Quando você tem um conhecimento, você só vai estar com esse líder se realmente ele for bom, se realmente ele for sincero. E como tem vários que não são, então por isso que eles perseguem tanto, isso colocam tantas regras, tantas manipulações. E isso você já entende de magia, você não tem nenhum problema ali com fogo. Então você pode utilizar a vela, que é algo aí poderosíssimo. Por quê? O fogo, ele não é um elemento como a maioria das pessoas traz. Vou trazer só essa técnica aqui para a gente já finalizar essa aula, porque são dezenas. Mas ele não é um elemento como as pessoas falam, água, terra, fogo, né, e ar. O fogo, na verdade, ele é o quê? É uma reação química que produz o fogo. Então, ele é o quê? Uma reação que consome o comburente, que a gente aprendeu lá no 2º grau, né? Ou seja, a madeira, né? A vela, né? A cera da vela, ele consome uma casa, uma floresta. Então, essa reação química, quando está consumindo, ela produz luz e calor, que é o fogo. Então, o que acontece com isso? Você pode fazer aí uma magia positiva aí poderosíssima com uma vela, com esse embasamento técnico e científico que eu estou trazendo aqui. Então você pegou essa vela, você sabe que ela já está no seu campo eletromagnético, você já sabe o porquê que você não está vendo o seu campo eletromagnético, nem vai estar vendo o seu comando indo para ela, porque vibra em frequências que não é ali entre o vermelho e o violeta. Então, da mesma forma que você não está vendo nada aí entrando no seu celular, na sua Smart TV, e está me ouvindo e me vendo, então você vai saber que quando você falar, quando você sentir ou pensar aquele comando, você não vai só acreditar que está indo para aquela vela, você vai saber que está indo. Da mesma forma, quando a gente manda uma mensagem, a gente não precisa ficar fazendo força ali, ter fé para aquela mensagem ir. Aquela mensagem, quando você manda, tem todo o aparato ali, né, da tecnologia, você clica ali, dá um pulso eletromagnético no botãozinho verde ali, aquela mensagem chega para outra pessoa. E você sabe que foi.
E ainda tem uma confirmação ali, com um pauzinho, chegou, se 2, se a pessoa recebeu, né? E ainda ela te responde, então você sabe disso. Isso, na verdade, é o que? É transferência de energia. Vamos voltar então para cá. Quando você pega essa vela com esse embasamento, você simplesmente vai escolher o comando que você quer. Você não escolhe o que você quer mandar para outra pessoa? Boa tarde, te amo, como você está? Né? Então, você vai escolher. Eu vou utilizar então o quê? A característica intrínseca daquele elemento. Aí já entra conhecimento, que o pessoal vai falar de alta magia e tudo mais, mas quando você tem um entendimento das leis da física, você consegue simplificar tudo. Então você consegue sair das manipulações, você consegue escapar de superstições, de efeito placebo, que só dá certo, né, uma vez, a outra vez não dá, porque você entra nas leis da física, que criaram esse universo. Então o que eu estou te passando é isso. Você pegou ela, você já sabe que ela está na sua energia, e aquilo que você falar e pensar já foi para ela. Então você simplesmente vai falar. O fogo, ele não consome, então você usa o fogo para destruir energia negativa. O fogo, ele faz isso. Essa reação química destrói, ele faz uma limpeza de forma brutal. Então você pegou aquela vela com esse embasamento, você simplesmente vai falar: eu firmo esse fogo para que ele queime qualquer energia negativa da minha vida. Seja as minhas mesmo, qualquer pensamento de medo, insegurança, tristeza, depressão, qualquer energia negativa que atrapalhe a minha vida, a minha casa. E você, simplesmente, assim que você falou, você acende. Agora, ele vai estar com esse comando. Então, aquela reação química que vai acontecer ali naquelas 3 horas, 5 horas, se for uma vela fininha, ou 7 dias se for a maior, aquela reação química agora está com esse comando. Porque você é feito de energia, você está ligado não só com aquela vela, você está ligado com tudo. Tudo veio dessa partícula. Então nós estamos ligados com tudo. Daqui que vem vários outros princípios também, que eu nem vou citar muito aqui, mas o que vai e volta, e assim por diante. Então essa é uma técnica que, quando você tem esse embasamento, vai te trazer um grande poder. Não vai deixar o quê? Materializar na sua vida muita energia de inveja. Por quê? Aquilo que envia para mim, seja de inveja, de maldade, de magia, seja queimado aqui por esse fogo. Então você já vai conseguir se livrar de muita coisa. E naturalmente, aquele fogo, quando você faz qualquer técnica para trazer energia positiva para você, você começa a mudar o seu campo eletromagnético. Então se você tem, por exemplo, ali uma inveja muito grande no seu restaurante, ele não cresce, né? Na sua empresa você não consegue bater as metas e você sente que é de uma energia ali, tem alguém ali que envia uma energia de inveja, ou pode até mesmo fazer magia para você, e você começa a fazer essa técnica, você começa no seu campo eletromagnético, você começa a colocar essa vitória, então você começa a atrair várias situações para que você tenha aquela vitória. Não é mágica. É magia, é movimento de energia. Não vai acender uma vela e vai estralar e vai sumir tudo. Se é uma coisa mais pesada, você vai atrair alguém que tem um conhecimento para resolver aquilo, você vai entender isso. Se é algo emocional, você vai atrair um terapeuta que tem esse entendimento de como resolver as questões emocionais, porque está no seu campo eletromagnético aquilo, porque você está colocando isso no seu campo eletromagnético. Maravilha? Espero que tenha quebrado várias barreiras aí para você. Como eu falei, vários desses temas deveriam ser englobados aí numa aula de 1 hora, 2 horas. Então ficaria um curso mesmo, mas como eu vi a importância de você ter esse conhecimento, eu resolvi trazer esse apanhado, né, que mesmo ali resumindo muito, né, ainda ficou longo, mas que tem ali um começo, um meio e um fim e uma técnica prática. Depois que você tem esse entendimento, ainda tem técnicas práticas para você. Como eu citei, ir na igreja, fazer oração ali com seus filhos, mas sabendo o que você está fazendo. Você não vai só naquele lugar porque é bonito ou porque tem palavras de manipulação. Você vai agora naquele lugar porque tem uma frequência boa. Você está aonde tem frequência boa. Você chega na sua casa, você faz técnicas ali para que tenha uma frequência boa. Se você tem crenças que deixam você numa frequência negativa, de inferioridade, de escassez, de não merecimento, de abandono, você faz esse movimento, você faz uma terapia que trabalha com essas memórias realmente e transforma você, porque muda sua frequência de dentro para fora. Como tudo é feito de átomo, obrigatoriamente, para qualquer coisa entrar, sair ou acontecer na sua vida, obrigatoriamente tem que estar no seu campo eletromagnético. Um forte abraço, parabéns para você que assistiu até aqui.